Se você é um gamer ou alguém que usa o computador para tarefas intensas, então já se deparou com o problema de superaquecimento do processador. Quando o seu PC começa a aquecer, ele pode reduzir o desempenho e até mesmo danificar o hardware. Então, neste vídeo, vou mostrar algumas dicas práticas e eficazes para manter o seu processador fresco e em pleno funcionamento. Desde ajustes simples nas configurações até truques avançados de resfriamento, você irá aprender tudo o que precisa saber para evitar o superaquecimento. Então, acompanhe o vídeo e veja como manter o seu PC em boas condições enquanto joga ou trabalha com tarefas mais pesadas. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de avançar para o conteúdo, quero pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, pois todos os sábados trago dicas de qualidade e práticas para vocês sobre informática e smartphones que irão vos ajudar e muito. Muito obrigado e vamos lá então. Bom pessoal, para quem acompanha o canal, sabe que eu já tenho aqui um vídeo no canal onde mostro algumas dicas para reduzir, para diminuir a temperatura do CPU no PC, mas resolvi trazer aqui um outro vídeo com novas dicas acerca deste assunto, porque é um assunto bastante importante e que certamente irá nos ajudar, como disse, tanto para quem joga como para quem trabalha com programas mais pesados, ou seja, realiza trabalhos mais pesados no PC. A primeira dica aqui, pessoal, que vou-vos mostrar é sobre o debloat do Windows. O debloat do Windows, para quem não sabe, é a remoção de aplicativos e recursos desnecessários, de modo a melhorar o desempenho e a segurança do sistema operativo. Para isso é simples, vamos aqui no procurar e vamos pesquisar pelo Windows PowerShell. Temos já aqui, vamos executá-lo como administrador. Damos as permissões que foram pedidas. Pronto. E depois vamos colar o seguinte comando que eu tenho aqui numa cábula, mas vou deixar também na descrição para vocês então copiarem e colar para ser mais fácil. Vamos então copiar este comando e vamos então colar aqui no PowerShell. Clicamos em Enter. A primeira coisa que irá fazer é criar um ponto de restauro e por isso é que eu resolvi começar por esta dica, porque qualquer dessas alterações que fizermos aqui, se algo correr mal, que nós sabemos que às vezes pode correr mal, não quer dizer que são dicas que farão com que o seu PC deixe de funcionar, não, mas como são várias dicas que mexem com várias coisas do Windows, pode às vezes alguma coisa não ficar bem e aí tem sempre o ponto de restauro criado, pode sempre voltar, regressar ao ponto em que você estava. Aqui então aberto o debloat do Windows, vamos então, a primeira coisa é Remove Bloatware, vamos clicar aqui, ele irá efetuar o procedimento. Estes procedimentos podem demorar um bocadinho, pessoal. Pronto, pessoal, já terminou, ou seja, demorou um bocadinho, mas já terminou o processo. Outra coisa que vocês podem fazer aqui é o Cortana, cliquem em Enable. Depois, pessoal, outra coisa que vocês também podem fazer é desinstalar o OneDrive. Claro que desinstala o OneDrive quem não utiliza o OneDrive. Quem utiliza o OneDrive, claro que não vai desinstalar, mas para quem não utilizar, podem desinstalar aqui em baixo o OneDrive. É normal acontecer isto, ele vai parar o explorador do Windows, mas depois vai então regressar novamente, vai abrir novamente o explorador do Windows, enquanto ele está aqui a fazer, está a remover o OneDrive. Pronto, e já terminou, vocês podem ver aqui, foi desinstalado com sucesso. Outra coisa que vocês podem fazer também é desativar a telemetria, basta clicar aqui em baixo também e é isso, pessoal, aqui desta primeira dica, é isso, é só aguardar que termine o processo, de modo a baixarmos então a temperatura do nosso CPU, que é algo que temos que ter em conta, pessoal. Já partindo para a próxima dica, podemos fechar isto. Algo que temos que ter em conta, pessoal, quanto mais desempenho, maior é a temperatura do nosso CPU. É um ponto-chave, é um ponto básico. Você tem que ver se quer mais desempenho no seu PC ou se quer reduzir a temperatura do seu CPU. Por isso, há várias coisas que tem que ter em consideração
e já nesta segunda dica, uma delas é a energia. Por isso vamos aqui no procurar e vamos digitar energia. Já tenho aqui editar esquema de energia. Vou só puxar aqui um bocadinho atrás e vocês podem verificar, eu tenho o desempenho máximo ativado. Para quem já tenha, é só avançar para o que eu vou mostrar. Para quem não tem, pode, já aqui que eu tenho nesta cábula, pode aqui abrir o CMD e basta colar este código aqui no CMD para ativar o desempenho máximo. Há outros vídeos aqui no canal que eu mostro como você pode ativar o desempenho máximo no Windows. Neste caso vamos alterar definições do esquema e vamos alterar definições avançadas de energia. Aqui pessoal vamos puxar mais abaixo e vamos aqui nesta opção onde diz gestão de energia do processador. Aqui no mínimo vamos clicar e vocês podem ver, eu tenho o meu aqui em 90. É o que eu aconselho a que vocês façam. Reduzem um bocadinho a energia do processador. Porque, como eu disse, quanto mais alto, maior será então a temperatura do CPU. Então, aqui no máximo coloquem em 99 e no mínimo coloquem em 90 para não estar sempre no teto, porque, por exemplo, o desempenho máximo ele vem configurado em 100 no mínimo e 100 também no máximo. Ou seja, tem sempre o processador ao mais alto desempenho. Mas algo que eu queria vos mostrar aqui é outro ponto que vocês podem ver. Aqui nesta opção não temos mais nada, ok? Não está ativa. Então vamos cancelar aqui. Vamos em procurar e vamos abrir o registro do Windows. Vamos digitar regedit, está aqui, editor de registro. Damos a permissão e depois vocês irão colocar este caminho que está aqui em cima. Eu vou deixar na descrição do vídeo, por isso é só copiarem e colarem este caminho que está aqui em cima. Depois aqui em atributos, vamos clicar e vamos trocar, vocês podem ver, tem o número 1 e vamos colocar o número 2. Clicamos em OK e podemos sair. Agora vamos novamente aqui na opção alterar definições avançadas e se puxarmos mais abaixo em gestão de energia do processador, já temos uma opção que não tínhamos cá, modo de ampliação de desempenho de processadores. Vamos clicar. Vocês podem ver que o meu já está desativado, mas o vosso irá aparecer em agressivo. Então, que é isso mesmo que acontece com o desempenho máximo. Coloca tudo ao mais alto desempenho. Então, vamos desativar esta opção. Vocês selecionem para desativar, cliquem em aplicar e depois em OK. Feito isso, podemos passar para a terceira dica. Vamos abrir o nosso gestor de tarefas, Ctrl+Shift+ESC e vamos selecionar aqui pelo processador para sabermos qual é a aplicação que está a usar mais processador. Principalmente quando você está a jogar, se você tiver o seu jogo aberto, irá-lhe mostrar que é o seu jogo que está com um alto consumo de CPU, como também os programas mais pesados. Neste caso é o Filmora, porque estou a gravar. Então vamos clicar na seta, vamos no executável do programa, clicamos com o botão direito do rato e clicamos em propriedades. Depois vamos aqui na localização do arquivo, ou seja, do executável, vamos copiar, Ctrl+C e podemos fechar isto. Agora vamos procurar pela segurança do Windows, temos já aqui. Após abrir, vamos aqui nesta primeira opção onde diz proteção contra vírus, depois mais abaixo clicamos em gerir definições. Puxamos mais abaixo e temos esta opção que diz exclusões. Vamos adicionar, damos a permissão e aqui vamos em adicionar uma exclusão e vamos selecionar aqui esta parte processar, nem é ficheiro nem pasta, processar e vamos colar então o caminho que nós copiamos então no gestor de tarefas. Clicamos em adicionar e feito isso, o que irá acontecer pessoal? Desta forma, o firewall e o sistema não vão identificar como vírus e assim estar sempre a realizar o processo em segurança, aumentando o uso e a temperatura do CPU consequentemente. Então, façam isso com o seu jogo ou com o seu programa que pesa muito, ou seja, que usa muito processador. Feito isso, vamos passar para a quarta dica. Vamos aqui no procurar e procuramos por avançadas. Já tenho aqui definições de sistemas avançada. Depois, aqui em desempenho, vamos em definições e vocês irão deixar selecionar exatamente essas opções que eu tenho aqui marcadas, que é a melhor configuração visual para bom desempenho, reduzindo na gráfica e no CPU do seu PC. Então, vocês façam exatamente conforme está aqui no meu.
Depois uma outra coisa que vocês podem fazer é irem no separador avançadas e vamos adicionar uma memória virtual. Para isso cliquem em alterar e o vosso irá aparecer conforme está aqui o meu. Gerir automaticamente, vamos tirar este visto, selecionamos o disco onde estão os programas instalados. Depois, aqui mais abaixo, colocamos esta opção de tamanho personalizado. No tamanho inicial, o Windows já nos dá qual é o valor, tem aqui o recomendado, 2915. O tamanho máximo, temos que fazer um pequeno cálculo. Vamos buscar a calculadora. E o cálculo que é o cálculo recomendado pela Microsoft, 1.5 vezes 1024 vezes quantidade de memória RAM que temos no nosso PC. Como é que sabemos isso? Ctrl+Shift+ESC para abrir o gestor de tarefas, vamos no separador de desempenho, selecionamos a opção memória e aqui de lado posso ver a quantidade da minha memória, que são 16 GB. Então fazemos vezes 16 e é esse o valor do tamanho máximo, 24.576. Você tem que fazer o cálculo com a sua memória RAM e colocar aqui então, sem espaço, atenção, ok pessoal? E colocar então aqui no tamanho máximo. Feito isso, cliquem em definir, depois cliquem em OK. Para que as alterações surtam efeito, primeiro tem que reiniciar o computador. Cliquem em OK, cliquem em aplicar e em OK. Feito isso, já está. Reiniciamos mais tarde. As dicas que pode então fazer aqui através do Windows. Outra dica que também pode seguir já é física, ou seja, diretamente no seu PC, limpar o seu PC, verificar a pasta térmica, convém 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, mudar a pasta térmica, ou pode arranjar um water cooler ou um air cooler, de modo então a ajudar a reduzir a temperatura do seu processador. Pronto, e é isso pessoal, espero que as dicas que partilhei aqui tenham sido úteis para vocês e que tenham ajudado a manter o vosso processador fresco e em bom estado. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar as vossas dúvidas e sugestões e também se inscrevem no canal se ainda não forem inscritos para não perderem as próximas atualizações. E já agora não se esqueçam de partilhar este vídeo com os vossos amigos que também possam estar a enfrentar problemas de sobreaquecimento do processador. Eu vou ficar por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.